Boa tarde, temos o grato prazer de acolher Valério Romão nos estúdios da RFI. Obrigado por ter vindo até cá. E a sua atualidade é precisamente esta tradução para francês de O da Joana, Les Eaux de Joana, na versão francesa, publicado pela Chandaigne. É o segundo romance de uma trilogia dita das paternidades falhadas, o primeiro volume tendo sido O Autismo e o terceiro, Cair para Dentro, até agora sem tradução francesa. Por ser o lançamento da versão francesa da sua obra, publicada em Portugal há já alguns anos, perguntar-lhe-ia como é que você a vê e em que medida é que você, sendo também você tradutor, trabalhou com o João Viegas, o autor da tradução francesa, para este produto final que agora chega às livrarias. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo convite para cá estar. É uma grata surpresa ter sido França o primeiro país, de facto, a França na pessoa, digamos, da Chandaigne, a interessar-se pela minha obra em português para traduzir, porque, pronto, eu nasci em França, em Clermont-Ferrand, portanto há uma ligação muito forte à França e à língua francesa, e voltar ao fim de quase 27 anos sem cá estar, porque eu saí daqui aos 10 para apresentar um livro, é gratificante, é uma espécie de reconciliação com uma infância que não foi, por assim dizer, muito feliz por vários motivos. Em França, um país que eu não sentia à altura que era o meu, e voltar enquanto convidado é uma espécie de exatamente essa reconciliação e essa mostra por parte da França por via da literatura, que de facto a literatura une mais, provavelmente, sempre mais do que separa. E é graças a ela que eu estou aqui, neste caso através dos meus livros, e é bom estar aqui. Mas você leu a tradução do João Viegas? Não li tudo, eu sou muito preguiçoso, portanto li. Eu tenho muito mais interesse em verificar se o ritmo no qual o meu texto foi traduzido se adequa àquilo que. Ou seja, se há uma sincronia entre melodias e ritmos, do que propriamente a escolha das palavras, se é mais adequado ou não. Porque não acredito que você seja fácil de traduzir, dada a escrita que você tem, já lá vamos, mas como evocou França, então voltemos à sua meninice, nas terras dos vulcões do Auvergne, no centro-leste da França. Aos 10 anos vai para o Algarve, para o sul de Portugal, não é? Para Tavira. Você falava de uma infância onde, se calhar, os livros foram o refúgio, uma infância não tão feliz quanto isso, é mesmo assim? Portanto, os livros, desde muito pequenino, tiveram um papel preponderante na sua formação de indivíduo. Sim, quer dizer, se fosse agora, se eu tivesse nascido agora e passasse a minha infância em França agora, no mesmo sítio, provavelmente poderia ter encontrado refúgio em muito mais coisas, como por exemplo os telemóveis, a internet, o mundo digital, o mundo dos jogos de computador, etc. Na altura as escolhas eram bastante mais reduzidas, portanto aquilo que de facto me fazia companhia, até porque os meus pais trabalhavam muito e por vezes eu ficava sozinho em casa, eram de facto os livros que eu ia buscar a uma biblioteca, de que já não me recordo o local, mas ia buscar muitos livros a essa biblioteca e interessava-me por assuntos tão diversos como a literatura infanto-juvenil, até como a astronomia, etc, etc. Eu era fascinado por ciências, achava que queria ser astronauta, mas depois descobri que na altura só a NASA e a Rússia é que mandavam pessoas para o espaço e tive que mudar de aspiração. É licenciado em Filosofia, não é? É técnico informático também, não é? E, como eu dizia, também está ligado à tradução. E falando de França, inclusive você traduz vultos literários proeminentes da literatura francesa. Eu penso, por exemplo, em Michel Houellebecq. Como é que é pegar num texto de Houellebecq e traduzi-lo tão fielmente quanto possível para português? Eu traduzi no ano passado o Meyer Guven, que foi vencedor do concurso de 2018, se não estou em erro,
sim, 2018, e traduzi o Michel Houellebecq, o Serotonine. Eu vou confessar, eu gosto muito de traduzir autores de literatura, mas a verdade é que há muita responsabilidade envolvida num processo desses, e gosto de alternar entre um autor bom de literatura, como deve ser, e 3 autores maus de autoajuda, porque eu posso traduzir 10, 15 páginas por dia, enquanto com o Houellebecq eu traduzo 5, 6 páginas por dia. Portanto, a literatura de língua francesa, a literatura também de língua inglesa, Sim. autores difíceis como Samuel Beckett, como é que isto se foi estruturando e quando é que você decidiu, pronto, que era a literatura que queria escrever e que era a literatura que queria também traduzir? Eu acho que ambas as coisas radicam na perspectiva do leitor. Ou seja, nós começamos a escrever porque lemos. A primeira, digamos que a primeira parte de um escritor é essencialmente ser leitor. E o entusiasmo que eu tenho a ler livros que não estão traduzidos para português faz-me pensar em traduzi-los para apresentá-los naquela língua, que é uma espécie de segundo, ou terceiro, ou quinto nascimento que aquele texto tem, posterior ao seu nascimento original, porque traduzir é sempre, de algum modo, fazer uma adaptação, mudar qualquer coisa. O Herbert Welder tem uma sequência de poemas que ele traduziu de índios norte-americanos, em que ele dizia, insistia que os poemas não eram traduzidos, eram mudados para português. E eu acho que ele tem toda a razão nesse aspecto. Tradução é um termo demasiado técnico para uma coisa tão complexa e completa como é a literatura. E eu gosto de traduzir, como lhe estava a dizer, do francês e do inglês, mas encaro sempre a coisa com alguma responsabilidade de pensar que Beckett em português tem que ter a mesma sonoridade que tem em inglês, assim como o Houellebecq, ou assim como o James Baldwin, ou como figuras que, enfim, marcam e marcaram a história da literatura e que, de certo modo, merecem, da nossa parte, um respeito acrescido quando vamos trabalhar com eles. E gosto essencialmente de traduzir mortos, porque de facto não tenho que falar com eles. O Houellebecq é uma exceção à regra. É uma exceção. Mas então, para fechar o capítulo França, não é? Você já tem não só 2 romances agora traduzidos, como também um livro de contos, não é? Dá a impressão que você é, de alguma forma, um menino bonito da literatura portuguesa em França, pelo menos algumas críticas são particularmente entusiastas em relação à sua obra. Agora, que olhar é que tem acerca do reconhecimento que você vai ganhando além fronteiras, porque não é só a França, é também a Itália, não é? Há também já várias edições italianas. Não sei se esta obra também tem tradução prevista para italiano? Essa obra já está em italiano. Já está em italiano. Portanto, da trilogia falta algum? Em italiano? Sim. Faltam 2. Eles começaram com o da Joana e depois é um mercado um bocado estranho que eu ainda não percebi muito bem. É engraçado também isso, perceber o funcionamento dos mercados editoriais nos países que não Portugal, em que as coisas funcionam em França, em Itália, em Espanha, na Alemanha de forma completamente diferente. Também é engraçado, é muito engraçado perceber isso. Os italianos, tenho um livro na Caravane, que é o da Joana. Tenho agora uma recolha de contos noutra editora, a Vitória Guazú, e ao que parece, outra coisa que importa mencionar aqui, grande parte desse trabalho, visto que eu não tenho agente literário, grande parte desse trabalho de levar as coisas a outros países é feito pelos tradutores desses países, tal qual como eu faço em Portugal quando quero trazer alguém que não... apresentar alguém ao mercado, eu vou atrás de uma editora em que acho que possa interessar essa editora ver essa tradução em português. Muito bem, então vamos falar um pouco da sua escrita e depois entraremos na obra propriamente dita.
Eu dizia que não é uma escrita simples, pelo menos para o tradutor, não é? Porque são frases bastante longas, que lembram também a outros vultos proeminentes da literatura portuguesa, como José Saramago, não é? Você, ainda assim, é generoso com as vírgulas e, portanto, uma pessoa não se engasga a lê-lo, mas são parágrafos bastante densos, onde parece haver, perdão, ali um interesse marcado, vincado pelo irracional, se calhar pelo burlesco, pelo menos é a percepção que eu tenho. O que é que você acha disso? Como é que você vê a sua escrita? Como é que ela chegou ao que é hoje? De facto, as minhas grandes influências na língua portuguesa é Saramago e Lobo Antunes. Qualquer coisa... Gostava de ter um bocado da elegância do Saramago e da capacidade explosiva de imagens do Lobo Antunes. Seria perfeito, não é? Que se eles tivessem um filho que tivesse essas qualidades literárias. Mas eu vejo a coisa de uma forma... Quer dizer, eu estou talvez demasiado embrenhado para ter uma ideia mais ou menos objetiva do que isso possa ser. Mas eu gosto de pensar na minha escrita enquanto música, portanto, a pontuação para mim não é uma pontuação canónica, ortodoxa da gramática, da sintase. A pontuação para mim é... Mas nunca pensou que podia ser dissuasivo, assim, um parágrafo tão longo? Isso não me interessa nada. No dia em que me interessar, acho que deixo de o fazer, porque de facto... o que me importa aqui é restituir uma experiência de uma forma, enfim, esta palavra já não quer dizer nada, mas tê-la que dizer na mesma, de uma forma artística. E, portanto, irracional, burlesco, são um bocado absurdo, são um bocado universos... Eu acho que isso tem que ver, sobretudo... Os quais você piscou o olho, não é? Pelo menos, é uma vez mais a percepção que eu fiquei. Tem a ver com a minha formação de leitor. Você reivindica Kafka, Gogol, de Kafka, de Gogol, de Buzzati, dos grandes contistas América do Sul e europeus, do absurdo, que é um movimento que nos marcou muito na literatura e continua a marcar-nos, não é? Do realismo mágico, por exemplo, o Anrulfo, etc. E de facto também tem a ver um bocado com a minha experiência de vida, obviamente, que eu acho que em todas as situações, por mais violentas e dramáticas que elas sejam, não existe uma em que não haja momentos de humor e momentos absurdos. Ou pelo menos assim me diz a vida que eu tenho vivido. Pois... Portanto, no caso desta trilogia sobre as paternidades falhadas, fala-se obviamente muito de família. Portanto, o primeiro volume, Autismo, como o nome indica, tem que ver com talvez dificuldade de comunicação no seio de uma família onde há uma criança autista. Acontece que você também é pai de uma criança autista, mas você diz que não é nada de autobiográfico ali. Aqui tem que ver, nomeadamente, com uma gravidez que vai correr mal, não é? E, finalmente, o terceiro e último volume, uma relação mãe-filha em torno de... tendo em contexto, em pano de fundo, a doença de Alzheimer, não é? Portanto, se calhar entraríamos um bocadinho agora dentro deste O da Joana, que se tornou Les Eaux de Joana na versão francesa. Pedir-lhe que fizesse o favor então de nos ler um excerto de um parágrafo, eventualmente, para falarmos um bocadinho do livro. Os dois médicos afastam-se e Jorge está sentado na cadeira que o amparou na tragédia, mãos sobre o rosto, pensa e chora. Pensa ou chora, muda somente a modulação do ato, sem mudar a disposição do corpo. Somos novos, temos outro, e este há de sair daqui num caixãozinho branco, imaculado do batismo, sem nunca ter visto o mundo que mais não é do que a sarjeta cada vez mais funda da alma. Vamos ao registro para a semana. É o Francisco. Há muito tempo que o queríamos. Morreu no parto. Coitados, há de dizer uma badocha qualquer, a quem proviremos a morada e o estado civil, e em menos de 10 minutos teremos comunicado ao Estado, pela pessoa dos conservadores, que falhámos miseravelmente na concepção das coisas, que o bolo se queimou no forno por desatenção ou ignorância, que não fomos capazes de crescer e multiplicar-nos, que apenas engordámos meses a fio, para finalmente deglutir a morte num arroto inconveniente, e eles,
que andaram anos a injetar-nos coisas para que nos dividíssemos numa profusão de bolor, hão de doravante olhar-nos como os falhados que somos. Toda a gente tem filhos, até os mais estúpidos e os mais pobres, e esses ainda mais. E a nós só nos calhou carregá-lo da barriga para a cova, sem o interregno abençoado de uma fricção pelas coisas do mundo. Falhámos, pensa Jorge, e chora. Falhámos, ou fomos castigados, o que no fundo, em silêncio, admite para si próprio. É exatamente a mesma coisa. Obrigado, Valério Romão. Portanto, é alguma perplexidade, pelo menos para mim, como leitor, não é? A memória visual que você consegue obter em torno do desejo de maternidade da Joana, não é? Que vê os seus planos fracassados, falhados, no espaço de uma noite, tem 7 meses de gravidez e vai dar à luz um nado morto, não é? E não é capaz de digerir a notícia, e em escassas horas há uma série de situações que se vão encadear naquele hospital. É muito feminino todo este encadeamento cronológico. Como é que você conseguiu, efetivamente, infiltrar-se na pele desta mãe a este ponto para conseguir este texto? Foi, em primeiro lugar, um grande risco fazê-lo. Eu estava à espera a qualquer momento que o romance falhasse ou que começasse a cheirar ao homem, ou pelo menos quando eu o desse a ler, eu ia dando a ler as partes que ia escrevendo a amigas minhas, precisamente nesse sentido, com uma espécie de quando cheirar ao homem diz-me. E de facto ainda não sei exatamente como é que o fiz ou como é que se faz isto, porque talvez nenhum escritor o saiba. É uma espécie de capacidade de algum modo aceder a um inconsciente coletivo que todos nós partilhamos, qualquer coisa que nos permite entrar nas experiências de outra pessoa sem nunca ter passado por elas. E é um livro que eu gosto muito por isso, por ser um livro muito arriscado nesse sentido, e por ser um livro basicamente sobre nada, em que não é um romance clássico com peripécias, com ação, com adjuvantes e coadjuvantes e opositores e uma trama, digamos, para resolver. É um romance que é uma espécie de documentário, um longo plano sequência em que temos acesso não só ao percurso de Joana pelo hospital e à experiência dela no hospital, como aos pensamentos de Joana nesses momentos. Imagino que o texto não tenha deixado indiferentes muitas leitoras, nomeadamente. Que eco é que você teve? Houve mais leitoras a manifestar-se? Qual foi o eco que você teve em termos de testemunhos de um texto que destoa dos demais em relação àquilo que se tem publicado em Portugal sobre a maternidade, nomeadamente? Bem, muitas leitoras que compraram o livro ou a quem lhes foi oferecido o livro, havia mais ou menos um aviso de quem oferecia e um aviso que inclusivamente apareceu em algumas peças jornalísticas, que se a pessoa estivesse grávida ou a pensar em engravidar não devia ler este livro. Isso era o primeiro disclaimer. E em segundo lugar, houve muita gente que não o leu até ao fim. Disse que não tinha estômago. Não queria, não era capaz e pronto, ficou por ali. Mas mexe sobremaneira com o sangue frio. Eu acho que mexe até com os homens, portanto imagino que no caso das mulheres, e depois descobri, passado algum tempo, que de facto muitas mulheres já tinham passado por esta situação, muitas mais do que as que eu imaginava terem passado, que era uma situação mais comum do que eu esperava, e que me vieram falar comigo de coisas realmente incríveis e muito intensas. Vamos talvez concluir a nossa conversa falando um pouco dos outros projetos, além dos romances, não é? Teatro também e contos. Como é que isto se encadeia? O que é que você projeta fazer agora, por estar mais nos romances? Vai continuar a dedicar-se aos vários estilos que tem conseguido fazer até o momento? Eu quero escrever um romance a começar este ano e a acabar no próximo. É um projeto que eu tenho, quer dizer, ainda não tenho uma cara muito visível, mas é uma espécie de determinação que impus a mim próprio de começar este ano e acabar no próximo, no máximo.
mas quero sobretudo fazer, enquanto puder e tiver condições financeiras para isso, arranjando muitos trabalhos por fora, que têm a ver com tradução, que têm a ver com escrita de conteúdos, através dos quais me possa financiar. Quero fazer tudo aquilo que me apetecer, seja escrever teatro, poesia, ou tirar fotografias, ou... Não me interessa muito exatamente a questão da carreira. Interessa-me sobretudo ir fazendo coisas na literatura, porque de facto é aquilo que eu mais gosto de fazer, mas não deixar de fazer as coisas que eu gosto. Nós começamos por falar de uma tradução. Eu, se calhar, gostaria de falar também do eco internacional da sua obra. A maior parte dos nossos ouvintes estão, nomeadamente, em África. Em que medida que os seus livros viajam para as latitudes lusófonas em África, ou na Ásia, ou na América do Sul? No Brasil está publicado o Autismo no Brasil pela Tinta da China Brasil. Em Angola e Moçambique ou na Guiné não tenho qualquer notícia. Provavelmente poderão estar em venda em algumas livrarias lusófonas de língua portuguesa, etc. Mas não tenho qualquer notícia disso. Em princípio vou estar no final do mês de outubro na Feira do Livro de Maputo, em Moçambique. Portanto, aí já terei uma ideia um bocadinho mais concreta, pelo menos em Moçambique, de como é que as coisas correm. Muito bem. Foi um grato prazer acolhê-lo hoje, Valério Romão, para falar da literatura e da tradução francesa de O da Joana, Les Eaux de Joana, que é publicado pela editora Chondaine. Até breve. Obrigado.